Que atropelo do Paris Saint-Germain. Passeio pra cima do Real Madrid. 4-0 ficou barato, então bora falar o que foi esse jogo. Tá começando o Canelada aqui pela Jovem Pan, comigo, Pedro Marques, com o Raí Monteiro, Bruno Prado, Mauro César, direto dos Estados Unidos, que teve esse privilégio de assistir de perto o PSG de Luiz Henrique, Flávio Prado, e você participa através das redes sociais, pelo nosso chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos juntos com o Canelada até às 19 horas. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Que atropelo do Paris Saint-Germain, Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. O placar mostra tudo, o jogo, né, para quem acompanhou, o jogo mostrou, né, claramente a superioridade do Paris Saint-Germain em relação ao Real Madrid, matou o jogo rapidamente no primeiro tempo, numa grande atuação, né, o Paris Saint-Germain é a grande equipe do futebol mundial aí nesta última temporada. Aproveitou também, acho que a escalação do Real Madrid facilitou um pouco as coisas ali, com 3 atacantes recompondo muito pouco, né? O Vinícius e o Mbappé recompõem muito pouco. O Gonçalo Garcia começou o jogo mais por dentro, depois já estava perdido o jogo, até melhorou ali com o Gonçalo mais na direita, o Bellingham na esquerda, conseguiu marcar um pouco melhor, mas qualquer mínimo espaço, qualquer oportunidade, o Paris Saint-Germain, que é um time melhor hoje que o Real Madrid, atropelou seu adversário. O Paris Saint-Germain, ele é o grande time do mundo, era o favorito a ganhar, mas claro, você tem um duelo com o Bayern de Munique nas quartas, um duelo com o Real Madrid na semifinal e agora tem uma final com o Chelsea, né? Você sempre espera, né? O Bayern de Munique não é um adversário fácil. O Real Madrid é um grande time, claro, o Paris Saint-Germain hoje é melhor, mas o Real Madrid pode encarar, pode conseguir alguma coisa, pode vencer o jogo, mas isso não chegou nem perto de acontecer. O jogo do Bayern foi mais complicado, mas o Paris sempre melhor. Mas e o jogo hoje? Um atropelo total do Paris Saint-Germain para cima do Real Madrid. No segundo tempo, praticamente um ritmo de amistoso de treino, porque fez 3 na primeira etapa, e ficou aquela impressão que se acelerasse mais, sairia ali uma goleada gigantesca, né? Já foi uma goleada, mas caberia até mais, né? Um domínio do início ao fim do Paris Saint-Germain, que chega à final como grande favorito. Tem um jogo, tem um adversário que cresceu durante a competição, mas claro que o Paris Saint-Germain é o grande favorito para ganhar o Mundial de Clubes e consolidar ali como uma grande equipe do mundo nessa temporada. Ganhou a Champions League da maneira que ganhou, metendo 5-0 na Inter de Milão. E agora, nesse torneio, já meteu 4-0 no Atlético, agora 4-0 no Real Madrid. Então é um time que vai mostrando muita força, o Paris Saint-Germain, que pode ganhar domingo mais um campeonato. É o campeão europeu que quer conquistar o mundo. Domingo tem às 4 horas da tarde, Paris Saint-Germain e Chelsea. Nós vamos chegar lá, vamos projetar esse duelo de domingo às 4 horas da tarde. Mas a gente tem que exaltar aqui, destacar a atuação do Paris Saint-Germain, que amassou o Real Madrid, humilhou o Real Madrid, goleada para ficar na história mesmo contra o sempre galáctico Real Madrid, 4-0 com 8 minutos de jogo, já estava 2-0 para o Paris Saint-Germain. Terminou a primeira etapa 3-0. E agora, nos minutos finais, o Gonçalo Ramos fechou a conta do placar. 4 para o Paris Saint-Germain, 0 para o Real Madrid. 2 vezes o Fabian Ruiz balançou as redes e teve gol do Dembélé. Que temporada do Dembélé, mas que temporada desse time do Paris Saint-Germain. Que temporada do Luiz Henrique. Flávio Prado, seja bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Você que transmitiu o jogo ao lado do José Manuel de Barros. Que passeio, hein, Flávio? Eu não esperava, assim, uma goleada. Esperava jogo de alto nível, com certeza, mas uma goleada, um atropelo desses, sinceramente, eu não esperava diante do Real Madrid, Flávio. Muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Realmente foi uma surpresa a maneira como o Paris Saint-Germain ganhou. O primeiro tempo foi muito fácil, mas muito fácil. A gente fazia as estatísticas, o Real Madrid chutou uma bola no gol. Uma no primeiro tempo todo. No segundo tempo, aliás, chutou só uma também. 2 bolas o jogo inteiro. E no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain meteu 7 bolas no gol. Teve 4 oportunidades claras, fez 3. Teve uma que o Kvaratskhelia cortou e bateu errado, ele poderia ter feito o gol. Erros primários do time do Real Madrid. Claro que a maneira como o Paris Saint-Germain joga, ele ajuda a forçar o erro. Mas o erro do Asensio, e o erro do Rüdiger era um negócio assim, né? O time, ele furou a bola. E o Xabi Alonso demonstrou claramente que o time estava tenso. Ele levanta e começa a gritar, calma, porque não... O que ele podia fazer? O time todo sendo envolvido, o time do Real Madrid trocando bola. Meu Deus do céu, os meias, né? O Vitinha, o Fabian Ruiz, o João Neves, o time chegava, os 2 laterais, nossa, eu até cheguei num momento de certo deslumbre e falar, tanto o Hakimi como o Nuno Mendes poderiam jogar na Ponte Preta.
Né? No Flamengo, no Corinthians. Cara, é um absurdo, né? O Valverde, ele jogou torto. Ele chegava no Kvaratskhelia, ele já chegava torto, porque ele já sabia que ele tomava o drible. Tomou todos os dribles, todos. Vamos fazer, foi um vareio. E o Zé Manuel falou uma coisa muito interessante quando o Gonçalo Ramos fez o quarto gol. Ele falou, o jogo não estava com o resultado correto. 3-0 estava muito pouco. E estamos falando de Real Madrid. E a gente morrendo de medo, com cuidado, né? Olha, tá 3-0, mas sabe como é que é? O Real Madrid e tal, não teve. Hoje realmente, isso me lembra uma frase que eu ouvi a minha vida inteira quando eu ia para o Rio de Janeiro. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como é que o Botafogo ganhou desse time, gente? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não tem explicação, não tem lógica, não tem nada. Não tem, sabe assim? É uma das maiores zebras da história do futebol. Como dizem os amigos, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que não é possível. Pro bem e pro mal. Meu Deus, não dá pra você imaginar, né? Você olha esse time jogando, fica imaginando o seguinte, o Botafogo ganha a Libertadores, será que vale a pena partir pra revanche? Nossa Senhora. Mas ganhou, né? O Botafogo ganhou dos caras. E pronto, acabou, não dá pra discutir. O único gol que o PSG tomou até agora. Resultado histórico do Botafogo, realmente. Muito. E o próprio Luiz Henrique, na entrevista coletiva daquele jogo, disse que nenhum time se defendeu tão bem contra o Paris Saint-Germain como o Botafogo. E tem um detalhe aí, porque essa final, Paris Saint-Germain e Chelsea, e nós vamos chegar nesse ponto, Chelsea foi derrotado na fase de grupos pelo Flamengo. E o Paris Saint-Germain foi derrotado na fase de grupos pelo Botafogo. Então tem muitos torcedores das duas equipes, né, falando aí, a gente conseguiu vencer os finalistas. E nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também tem a participação direto dos Estados Unidos do Mauro César, que teve esse privilégio. Já vi até uma foto do Mauro nas redes sociais com um sorriso no rosto, né? Porque foi um futebol daqueles apresentado pelo Paris Saint-Germain e não é todo dia que a gente vê o Real Madrid levando 4-0. Raí Monteiro, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, Flávio, Bruno, Mauro, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu queria falar um pouco sobre o Luiz Henrique nessa abertura aqui do nosso Canelada, né? Que é a grande mente por trás desse time espetacular do Paris Saint-Germain, o melhor time do mundo na atualidade. E acho que com alguma sobra em relação a quem possa tentar duelar com ele ali, o segundo, o terceiro, enfim. Dá para fazer um ranking, mas a distância me parece ser bastante grande para qualquer outro adversário. O Luiz Henrique tem uma carreira em clubes, né? Que eu acho que dá para classificar como uma carreira fantástica, porque ele é um dos poucos treinadores que na história do futebol conseguiu vencer por duas equipes diferentes todos os títulos em uma mesma temporada, a famosa tríplice coroa. Ele fez isso com o Barcelona na temporada 14-15, ganhou Champions, Campeonato e Copa, e repetiu isso com o Paris Saint-Germain nessa temporada. E no domingo ele vai colocar mais uma cereja no topo desse bolo ao vencer a Copa do Mundo de Clubes, que é o que me parece quase que inevitável, mas a gente também vai chegar lá. Então, em um período muito curto de carreira, né, ele é um técnico que tem 5 temporadas em grandes clubes. 3 no Barcelona, por lá ganhou essa tríplice coroa que eu citei, além de um bicampeonato espanhol, e 2 pelo Paris Saint-Germain. A temporada passada e essa temporada que ainda está em vigência, em que ele ganhou todos esses títulos e está partindo aí para vencer mais um. E eu acho que, além disso, né, no Barcelona o trabalho dele ficou muito marcado pelo trio MSN e isso muitas vezes acaba ofuscando um pouco a qualidade do profissional, né? Muita gente vai avaliar e dizer, mas ganhou porque tinha Messi, Suárez e Neymar. Também, mas não só isso, né? Era um Barcelona muito forte nas mãos do Luiz Henrique. Ele teve o período na seleção espanhola depois disso, um período também de carreira paralisada por conta da tragédia que aconteceu com a filha dele. E aí retornou, treinou a seleção na Copa do Mundo. A Espanha não foi bem com ele nem na Copa, nem na Euro, nas duas competições que ele disputou com a seleção espanhola. Antes do surgimento tanto do Lamine Yamal quanto do Nico Williams, que foram os jogadores que fizeram a diferença no título da Eurocopa na última temporada da seleção espanhola. E aí sair de lá para ir para o Paris Saint-Germain. E não consegue, num primeiro momento, o título europeu. E tem a saída do Kylian Mbappé, que para muita gente era um ponto de virada no que poderia ser o Paris Saint-Germain, pensando nessa temporada, né? A temporada que começou no meio do ano passado. Como vai ser o PSG sem uma grande estrela pela primeira vez desde que se estabeleceu esse projeto? Isso começou lá atrás com Beckham, teve Ibrahimovic, Cavani, teve Ancelotti no banco de reservas, teve Neymar,
Mbappé, Messi, e com todos esses craques o PSG naufragou, chegou a uma final de Champions, chegou a outras semifinais, mas não tinha conquistado o título, e acho que mais do que isso, não tinha demonstrado consistência enquanto time para conquistar o título. E aí na temporada em que ele não tem o grande craque, o coletivo prevalece. E não é que é um coletivo também cheio de pernas de pau. Não, muito longe disso. Tem excepcionais jogadores. Mas esse encaixe ele só é possível porque o foco vira o time e não a estrela que pudesse definir em algum desses momentos. Então, eu acho que há um mérito muito grande do Luiz Henrique na construção dessa equipe. É claro que a gente pode falar aqui de diversos destaques individuais, do Donnarumma até o Dembélé. Todos os jogadores têm a sua importância. Os dois laterais são espetaculares, talvez os dois melhores jogadores das suas posições na temporada. O Marquinhos muito bem mais uma vez, hoje teve ao lado dele o Beraldo. O trio de meio campo é de uma qualidade com bola e sem surreal, Vitinha, João Neves e o Fabian Ruiz. O trio de frente com o Kvaratskhelia, hoje o Dembélé como titular pela primeira vez, além do Doué, que foi a grande revelação do futebol europeu na temporada. Então é um time com vários jogadores que individualmente são ótimos, mas o trabalho do Luiz Henrique está acima de tudo isso, né? Então eu acho que é muito merecido esse projeto do PSG consolidado nas mãos dele e nos mostra que o mundo tem mais um excepcional treinador, além daqueles que a gente sempre olha, né? Guardiola e Klopp, que principalmente protagonizaram uma briga muito grande nos últimos anos, o Ancelotti com todos os títulos que conquistou, mas o Luiz Henrique merece muitos holofotes por essa campanha do Paris Saint-Germain e principalmente o futebol espetacular que o time joga. E enfrentou o Xabi Alonso, que pertence a essa nova geração de técnicos e está começando agora o trabalho pelo Real Madrid, depois de um trabalho fantástico lá na Alemanha com o Bayer Leverkusen. E Bruno Prado, o Paris Saint-Germain é um terror para os adversários. Como destacou aqui o Raí Monteiro, o trabalho feito pelo Luiz Henrique, porque assim, se o adversário fica fechadinho, o PSG vai martelar. E tem jogadores de muita qualidade que levam para o individual, para o mano a mano, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Hakimi, é um inferno. Eles vão ficar martelando até fazer o gol. Se o time fala assim, não, vou jogar, vou bater de frente, vou pressionar alto e vai ser um jogo de igual para igual, eles vão explorar muito bem o contra-ataque, fora que é um time que, como disse o Flávio, força e muito bem os erros adversários, os erros dos adversários. Então, é difícil, né, achar uma forma de parar esse Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. É difícil porque o time está muito bem e o time foi crescendo ao longo da temporada, né? O Paris Saint-Germain, ele na Champions League não classificou com tanta facilidade naquela primeira fase, né? Hoje que chamam de fase de liga. Ele garantiu vaga na penúltima rodada só, com uma vitória contra o Manchester City, que estava depois de estar perdendo por 2-0. E foi encaixando, foi se acertando e se tornou um time muito forte, né? Um time que tem um excelente meio-campo, um time que que joga muito bem, trocando passes, envolvendo seus adversários, mas acelera muito na parte final do campo, quando chega ao ataque. Tem jogadores rápidos na frente que movimentam muito, sem um centroavante de área. Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, três ótimos jogadores. Fabian Ruiz com uma chegada muito forte na frente, hoje fez 2 gols e já fez gols importantes em outros jogos do Paris Saint-Germain. Aí o Kvaratskhelia, um cara que chega no meio da temporada, chega em janeiro do Napoli, é um jogador que tem o drible, tem a jogada individual, que ajuda a abrir defesas. O Doué, outro que cresceu ao longo da temporada, não foi titular durante toda a temporada, era um cara que jogava bastante sempre, chegou do Rennes, foi a primeira temporada dele, na maior parte da temporada o Barcola foi o titular, e o Barcola chegou a ser artilheiro do campeonato francês em certo momento, né? Não terminou como artilheiro, mas chegou a liderar a artilharia. Aí o Doué na reta final cresce, atropela o Barcola e hoje é um dos grandes jogadores do time. Os laterais já citados, Hakimi e Nuno Mendes. Então é realmente um time muito forte coletivamente, e no coletivo forte você acaba melhorando também o desempenho individual de todo mundo, né? É um jogo coletivo, basicamente, o futebol. E claro que o talento individual tem importância também no jogo coletivo, mas o coletivo colabora muito mais para o crescimento individual do que o contrário. Então o Paris Saint-Germain tem ótimos jogadores, mas coletivamente se encaixou de uma maneira impressionante e foi se encaixando ao longo da temporada. Ele não foi arrasador a temporada toda. Principalmente na virada de 2024 para 2025, o time cresceu de uma maneira incrível. Acho que o confronto com o Liverpool, ele marca ali, acho que uma virada total. Porque ele foi melhor que o Liverpool nos 2 confrontos, mas foi para os pênaltis. Ele poderia ter caído ali. Mesmo jogando melhor que o Liverpool nos 2 jogos. No primeiro jogo ele só não ganhou porque o Alisson pegou tudo.
Aí ele passa do Liverpool e já jogava um grande futebol, né? Ali, acho que foi a primeira amostra, né? Porque sempre fica a desconfiança. Tá jogando no Campeonato Francês, né? Quando ele confirmou o título, ele estava invicto. Mas ali foi E a primeira fase vez. não foi boa, não né? Foi. Sim, ele teve dificuldade para ficar entre os 24, né? Se ele não ganha aquele jogo na última rodada. Ele ganhou do City na penúltima. Se ele não ganhar aquele jogo, ele ia se enrolar muito. E estava perdendo de 2-0. Então, acho que esse jogo do Liverpool talvez marque ali uma virada da equipe. Contra um grande time, um time que foi campeão inglês com sobras. Ali ele jogou melhor que o Liverpool nos 2 jogos, deu azar, foi para os pênaltis, contou com o Alisson muito bem, mas aí passou. E a partir daí foi atropelando todo mundo. Com Mbappé, Messi e Neymar se criou uma expectativa de bom futebol e de títulos como o da Liga dos Campeões, que acabou não se confirmando. Agora com o Luiz Henrique, o jogo coletivo marcante desse Paris Saint-Germain.